É isso, gente. Muito boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, tá bom? A galera que está assistindo aí do nosso projeto Avance, está assistindo essa aula bônus, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos começar a nossa aula dessa nossa sexta-feira, 9h06 da noite. Então, posso dizer que estamos começando praticamente no horário, demos aí uma pequena tolerância para a galera que estava se conectando. Deixa eu só olhar aqui no grupo do WhatsApp se tem alguém com algum problema. Não tem, ninguém se manifestou. Então, diga lá. Só uma pergunta, tipo, o senhor vai dar matéria ou vai dar matéria nas questões? Gigante, eu mandei as questões. Nós vamos resolver as questões. Se dentro de alguma questão for necessário fazer um breve resumo, a gente vai fazer. Ah, beleza, Tá beleza. beleza? Isso. Vai ser igual estava sendo mesmo, né, prof? Não mudou absolutamente nada. Beleza. Exatamente. É porque, assim, vocês, Letícia, vocês já sabem como funciona o esquema, né? Vocês já estão cientes. Tem uma galera aí que não sabe como está funcionando, que está vendo a primeira vez. Aí eu quero mostrar para eles como é que o esquema funciona direitinho. Show. Show? Beleza, então. Bom, deixa eu me colocar aqui. É isso. E vamos começar aqui nossa atividade. Preciso só ajeitar as telas aqui. Opa! Vamos lá. Gostaram, né? Chamei de UTI. O senhor faz essa mesma cara quando a gente erra alguma questão boba. Não, mas essa cara é de felicidade, pô. Olha a cara de felicidade que tá. Ah, com certeza, de felicidade. Ah, tá vendo? Ó, aqui, gente, só deixa eu ajudar uma pessoa aqui e a gente já começa, tá? Só uma situação aqui rapidinho para a gente poder iniciar. Opa. Show. Acho que está praticamente resolvido. Vamos começar aqui a nossa atividade do dia. Tem gente no chat chamando? Ah, tá. Vamos lá, vou começar a nossa brincadeira, hein? Então, ó, qualquer dúvida no que eu puder ajudar, estou à disposição. Simbora, hein? Vamos lá, vamos começar os trabalhos. Primeira questão do dia, todo mundo já recebeu, todo mundo já leu essa questão, ou vai ler com a gente agora. Diz assim: a política de manutenção de um Estado mínimo preconizada pela doutrina neoliberal adotada no Brasil a partir da década de 90 gerou forte desestatização da economia com a privatização de empresas estatais. Com relação a esse tema, é correto afirmar que, no Brasil, o que você vai colocar? Presta atenção. Antes da gente resolver essa questão, vamos lá, gente. A questão está abordando sobre qual assunto? Ó, primeiro tema bom demais, sempre aparece na prova, neoliberalismo, certo? Quando você fala em políticas neoliberais, destacando aí o caso brasileiro, nós estamos destacando o que o autor já colocou ali no enunciado da questão. Estamos falando de menor intervenção do Estado. Prof, o que significa menor intervenção do Estado? Numa política neoliberal, o Estado vai buscar, ó, você tem a busca da redução de custos. O Estado ele busca diretamente reduzir gastos públicos. Por isso que numa política neoliberal, se você olhar para uma questão social, a política neoliberal ela afeta diretamente os grupos sociais menos favorecidos. Porque a política neoliberal, quando você fala em redução de gastos públicos, onde que o Estado vai cortar gastos públicos necessariamente? Em setores como saúde, educação, correto? O Estado, numa política neoliberal, ele busca, nesse exemplo de reduzir custos, ele vai fazer as suas privatizações, que no caso brasileiro tem a sua primeira empresa privatizada, gente, a primeira empresa privatizada, uma empresa chamada Usiminas, localizada no Vale do Aço Mineiro, lá em Minas Gerais. Primeira empresa privatizada no Brasil no ano de 91. Governo Fernando Collor de Mello, que, inclusive, é no governo Fernando Collor que você tem, ó, vamos botar ali, ó, é no governo Collor que nós temos a ruptura da política de substituição de importações. Ih, prof, nunca ouvi falar disso. Então, política de substituição de importações é uma política que começa no Brasil,
no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando o Brasil é obrigado a começar a produzir produtos que antes ele importava, tá bom? Mas que ganhou notoriedade governo Vargas, na verdadeira Revolução Industrial Brasileira. Então, desde a era Vargas, a gente acelera essa política de ruptura, a política da substituição de importações. Substituição de importações, você prioriza fazer o quê? Substituir aquilo que você importava. E como é que você substitui? Produzindo. Tá? Por isso que essa medida de substituição, ela vai alavancar a industrialização brasileira. E aí estamos falando de décadas de 30, 40, 50, 60, 70. Esse modelo, ele começa a entrar em crise final dos anos 70 e início dos anos 80. Por quê? Porque o Estado começa a ficar altamente endividado. O aumento dos gastos públicos foi muito considerável. E aí vem a política neoliberal da década de 90 aqui no Brasil. Tá bom? Vai visar essa política neoliberal, tentando colocar um quadro ali, ó, vai visar também ter um aumento dos impostos. Porque o Estado, numa política neoliberal, entenda Estado como governo, o Estado vai buscar reduzir gastos, mas ele precisa, ao mesmo tempo, buscar aumentar a sua arrecadação. O Estado quer arrecadar cada vez mais. E como que o Estado vai arrecadar mais? Uma das maneiras é aumentando a carga tributária. Por isso que política neoliberal ela é muito bem vista pelo mercado, pelo setor privado, principalmente, mas é muito ruim no quesito social, porque quem paga diretamente por isso é a maior parcela da população. Beleza? Então, são pontos que a gente não pode deixar de abrir mão aqui na nossa discussão. Além disso, o que neoliberalismo gosta de trabalhar? Gosta de trabalhar uma desregulamentação financeira. Guarde essa expressão. Desregulamentação financeira gerou, por exemplo, aqui no Brasil, uma expressão que a gente chama de guerra fiscal, que foi questão de prova recentemente. Calma, vou falar mais devagar. Estou acelerado. Quem é guerra fiscal? Guerra fiscal começa, gente, com essa política neoliberal a partir dos anos 90 no Brasil. Na verdade, ela começa com a Constituição de 1988. O que a Constituição passa a permitir? Até 1988, somente o governo federal poderia liberar cidades, estados a reduzir impostos para atração de empresas, para atração de capital. Com a Constituição de 88 para cá, isso foi desregulamentado. Isso quer dizer o quê? Que a partir de agora, de 88 para cá, estados, municípios podem negociar os impostos, podem negociar diretamente com as empresas sua atratividade. Tudo bem? Então, isso vai fazer com que muita gente, muitas empresas, negociem diretamente com as prefeituras, com os governos de estado. Então, a gente vai passar a ter uma descentralização da indústria. E essa descentralização será impulsionada por essa guerra fiscal, onde estados e municípios poderão realizar sua negociação diretamente. Essa desregulamentação gera até um comentário que muitas vezes os alunos confundem, mas vocês não vão confundir, não. Que a partir desta desregulamentação, nós vamos gerar no Brasil uma expressão, vamos botar ali em aspas, que é chamada de desconcentração concentrada. E o que é isso? Acabei de dizer que a guerra fiscal possibilitou a desconcentração. Ponto. Só que, olha para o histórico brasileiro, isso todo mundo sabe responder. Qual é a região mais industrializada do Brasil? Aí você vai responder, Sudeste. Então, o Sudeste é a região mais industrializada, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Com a desregulamentação, muitas empresas sairão dos centros de São Paulo, Rio de Janeiro, devido aos elevados custos. Só que antes de 88, o que elas faziam? Elas iam para outras localidades, por exemplo, Zona Franca de Manaus,
onde lá era possível baixar o imposto. De 88 para cá, essa desconcentração ela passou a acontecer próxima desses grandes centros. Pegou a ideia? Então, a indústria paulista, saindo do interior de São Paulo, ela não necessariamente tem que ir para o norte do Brasil ou para o nordeste do Brasil. Hoje, a indústria paulista vai para o norte do Paraná ou vai para o sul do Rio de Janeiro. Ou seja, ela saiu da área concentrada de São Paulo, mas permaneceu na região concentrada do país. E essa região concentrada abrange o Sudeste e o Sul brasileiro, segundo o professor Milton Santos. Diga lá. Mas tem exceções, né? No caso de fábricas que saem, sei lá, do Sudeste e vão para o Nordeste, né? Tem exceções, né? Existem inúmeras. Por isso que eu estou te falando que abre a possibilidade desse cenário da desconcentração concentrada. Não posso afirmar aqui, em hipótese alguma, que isso está acontecendo de uma maneira, como é que eu posso colocar, 100% com todas as empresas. Então, empresas que querem negociar, elas fazem isso. Show? Beleza. Mestre, Oi, filha. essa saída das empresas dos grandes centros também tem a ver com a macrocefalia urbana? Tem muito a ver com macrocefalia urbana. Muito, 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 muito mesmo. Entendeu? Ih, eu fiz cagada aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver onde eu tô. Ah, eu tô aqui. Voltei para a questão. Tem muito a ver com a macrocefalia, Mariana. Até porque todo esse cenário da macrocefalia, ela vai resultar em problemas nos grandes centros. O que você resulta em problemas de grandes centros? Inchaço urbano, violência, trânsito caótico, muitas fábricas, claro, a mão de obra mais cara. Isso aí tem até um nome. Eita, vou voltar lá para botar. Isso tem um nome que vocês não vão esquecer também, ó. Vocês vão chamar essas consequências que você comentou agora, Mariana, dessa macrocefalia urbana, você vai dar um nome de deseconomias de aglomeração. Essa expressão, deseconomias, vou até botar mais para baixo, chamar isso de uma OBS. Deseconomias de aglomeração, para você entender, vamos primeiro entender uma economia de aglomeração. O que seria uma economia de aglomeração? É aquilo que você atrai o setor produtivo para uma determinada localidade. O que faz uma empresa vir para a minha cidade? Mão de obra barata, incentivos fiscais, mercado consumidor, disponibilidade de matéria-prima. Esses fatores que eu acabei de citar, são fatores que fazem parte da economia de aglomeração. Logo, o que é uma deseconomia? É o oposto. É uma mão de obra mais cara, são terrenos mais caros, aluguéis mais caros, trânsito caótico, violência. Então, esse fator que você citou da macrocefalia urbana se encaixa na área econômica como uma deseconomia de aglomeração. Fala, Letícia. Deixa eu te perguntar. Ah. Agora eu tenho duas perguntas, era só uma. Nessa saída das empresas dos centros, ela sai e ela vai para a mesma, tipo, ela fica dentro da mesma região. Essa região poderia englobar todo o Centro-Sul? Pode. Porque o que acontece? O Centro-Sul, ele é uma área extremamente atrativa, mas quando você fala todo o Centro-Sul, tome cuidado com o Centro-Oeste. Hoje, a região concentrada no Brasil, ela é destacadamente Sul e Sudeste brasileiro. Entendeu? O Centro-Oeste, ele é uma área atrativa, mas com destaque à parte, que é justamente o destaque do setor agropecuário. Tá? Então, falando de indústria, falando de setores de desenvolvimento, de setores de serviços, tecnologia de ponta, aí sim, aí você vai concentrar isso no Sudeste e no Sul do Brasil, que fazem parte do Centro-Sul brasileiro. Ah, tá, entendi. Foi a segunda pergunta. Para sair, eles saem mais para o Sul ou dentro do Sudeste mesmo? Hoje sim, nessa ideia que eu expliquei da desconcentração concentrada. Porém, não impede delas migrarem para outras localidades, como, por exemplo, indústrias de calçado
do Rio Grande do Sul que foram para Paraíba, indústrias do setor têxtil que foram para o Piauí. Isso não impede, não impede. Só que hoje esse movimento tem que ser muito atrativo para a empresa. A empresa tem que ter assim, uma atratividade muito grande para poder fazer essa desconcentração, entendeu? Cervejaria entra nessa questão também, porque aqui onde eu moro é bem afastado e tem uma coisa que é bem grande aqui, é a Ambev. Então, aí, Ruth, qualquer empresa entra nisso. Qualquer empresa. Não é assim, não é só uma cervejaria ou só o setor têxtil, é qualquer empresa. Porque a ideia capitalista nessa história é a busca pela redução de custos. Então, essas empresas, quando fizeram isso, você mora, por exemplo, aqui no Rio, Ruth? Eu moro em Cachoeira de Macacu. Você mora em Cachoeira de Macacu. Então, aí a antiga fábrica da Skin Cariol, não é? Quando a gente chega logo em Cachoeira de Macacu? Isso, antes era Brasil Quirim, Skin Cariol. Era Skin Cariol, Brasil Quirim, agora virou a fábrica da Ambev. Fica naquele trecho que dá para a estrada para Itaboraí também. Não é? Ali pertinho. Que vai para Guapimirim, mesmo. Não, então, porque ela fica na bifurcação, fica ali pertinho. Isso. Na RJ 122, você está falando ali que vai para Guapimirim. Aí o que acontece? Esse caso da Ambev, eu lembro muito bem como ele aconteceu, Ruth. Sabe quando ele aconteceu? Ele aconteceu em 94, eu tinha 10 anos de idade. Essa fábrica que está aí pertinho de você, era para ela estar aqui na cidade onde eu moro. Entendeu? Só que, na época, o prefeito da cidade aqui, o antigo Nelson do Posto, ofereceu apenas 5 anos de isenção para a fábrica. 5 anos de isenção de impostos. O prefeito de Cachoeiras de Macacu, do ano de 94, não ofereceu 5, ofereceu 20 anos. Entendeu? A fábrica foi para Cachoeiras de Macacu porque ela ficou 20 anos sem pagar impostos e ainda consegue fazer aquela captação de água próxima ali ao rio Macacu. Ou seja, foi extremamente benéfico para o empresário que investiu naquele setor. Entendeu? Muita coisa. E para o emprego mais garantido aqui, porque eu não moro no centro de Cachoeiras. Isso. Ou é padaria, mas a evolução é chegar na Ambev. Acredito. É a maior fábrica que você tem aí. É a maior fábrica. Maneiro. Me perguntaram aqui no chat assim, mestre, Campinas pode ser considerada uma economia de aglomeração por ser um tecnopolo? Hoje, até eu pegar um comentário de uma das aulas que a gente está de urbanização. Campinas, desde junho do ano passado, Campinas foi elevada ao grau de metrópole brasileira. Tanto é que Campinas é hoje a única das 15 metrópoles do Brasil que não é capital de estado. Hoje, Campinas está mais para uma deseconomia do que uma economia, porque os custos de localização em Campinas são bem significativos, tá bom? Beleza, e mudei a questão sem querer, foi mal. Então, gente, partindo aqui para resolver a questão. Feito esse comentário, rapidinho, do Estado mínimo, com privatizações, lembrando que privatização é o Estado se desfazer da sua empresa, é o Estado vender empresas públicas, né? Com relação a esse tema, dá uma olhada ali, é correto afirmar que no Brasil, houve redução significativa do déficit público e do grau de endividamento externo do país? B, os setores de telecomunicação e energia elétrica estiveram entre os alvos preferenciais dos investidores estrangeiros? C, foram privatizadas somente as empresas que compunham setores deficitários da economia estatal? D, o setor ferroviário, por ter ficado de fora do processo de privatização, não se modernizou e mantém sua malha totalmente sucateada? E letra E, os investimentos estrangeiros foram liderados por Japão, Alemanha e países chamados tigres asiáticos. Bom, vamos lá. Quem vai fazer a primeira vez, está aparecendo uma enquete para você aí, né? Se você estivesse fazendo essa questão hoje no concurso, qual opção você marcaria? Vamos lá. 1 minutinho para vocês marcarem na enquete, por favor.
Ó, só 12 alunos responderam até agora, hein? Vamos lá, respondendo? Fiquem tranquilos que eu não vejo quem responde, tá? Se alguém tiver algum receio, eu vejo o número de pessoas que respondem, mas eu não vejo quem respondeu o quê. Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que é sigiloso, tá? Foi? Ó, só 15 alunos responderam, hein? Ó, faltam 3 alunos só para responder, tá? 3 alunos. Vamos lá. Podem marcar sem medo, tá bom? A galera que já conhece como eu faço, eu não vou ficar puto hoje. Não vou, por quê? Porque hoje é dia, hoje eu estou recebendo aí alunos novos, tá vendo? Ó. Não vou não, pode ficar tranquilo, não vou. Faltam 2 pessoas só para marcar, hein? Vou fechar a enquete, hein? Então, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Fechei a enquete, só faltou 1 pessoa para responder. Bom, vamos lá. Quem está vendo aí a primeira vez, olha aí o resultado da enquete. Vocês produziram isso, ó. Todas as opções foram marcadas, portanto, preciso comentar todas as opções, né? Então, dos 21 que participaram, a maioria marcou letra B de bola, e ali temos aí gente com, né, com letra C, com letra A, tá bom? Vamos lá, gente. A questão, ela toca nesse assunto em relação ao que a gente falou rapidinho de pontos essenciais das privatizações do Brasil, do início da política neoliberal, década de 90. Certa vez um aluno me perguntou, professor, e hoje? Hoje a gente ainda vive essa política neoliberal? Mais do que nunca, gente. Nós ainda vivenciamos bastante essa política neoliberal. O atual governo brasileiro se coloca muitas vezes extremamente favorável a esse tipo de ação. Então, olha lá, letra A. A letra A diz assim, ó, houve uma redução significativa do déficit público e do grau de endividamento externo do país. Opção falsa. Com o início da política, dessa política de privatizações, o Brasil ele não conseguiu reduzir seu déficit público e nem o endividamento. Tá? O endividamento brasileiro ele cresceu até o ano de 2002, 2003. Ele só começa a reduzir esse endividamento entre os anos de 2003, 4, 5, 6. Em 2006, no ano da reeleição do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, né, foi divulgado que o Brasil teria totais condições de pagar sua dívida externa. De fato. Porque o que aconteceu em 2006? O Brasil atingiu, naquela oportunidade, um PIB maior do que o valor da dívida. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, órgão criado lá no final da Segunda Guerra Mundial, que empresta dinheiro a países pobres, endividados, esse órgão ele considera que todo país que aumenta o seu PIB, tá? E consegue ter condições de pagar a dívida a qualquer momento, esse país deixa de ser um devedor e passa a ser um credor internacional. E o Brasil atingiu esse patamar somente em 2006. Então, isso não está relacionado com esse contexto da década de 90. Portanto, afirmativa falsa na letra A. Letra B de bola, gabarito da questão. Os setores de telecomunicações, tá? E de energia elétrica estiveram entre os alvos preferenciais de investidores estrangeiros. Quando privatizamos esses setores,
Claro, você entra ali, por exemplo, com as empresas de telefonia, todas elas empresas estrangeiras aqui no Brasil. O setor de energia elétrica, a mesma coisa, porque são serviços considerados por essas empresas extremamente essenciais e altamente lucrativos, tá bom? Por isso, você vai poder deixar como gabarito. Parabéns aí a todos que marcaram número, né, os 9 alunos que marcaram letra B na questão. Quem marcou a letra C, olha o erro. Foram privatizadas somente... Cara, eu sei que é difícil, mas raramente uma questão de geografia que tiver somente, exclusivamente, unicamente, raramente ela vai estar correta. Raramente, tá bom? Como é esse caso, ó. Foram privatizadas somente empresas que compunham setores deficitários da economia estatal. Não. Um dos exemplos disso foi a privatização no ano de 96 de uma empresa chamada Vale do Rio Doce. A Vale, que é uma empresa privatizada hoje, quando privatizada em 96, era uma das estatais que mais dava lucro ao governo brasileiro. Lucros de mais de 200 milhões de reais na época. Bilhões de dólares, perdão. Bilhões de reais, não. Bilhões de dólares. Mas para 96, a gente tinha ali uma paridade cambial, então era um valor semelhante. Então, não foram apenas empresas deficitárias, não. Empresas lucrativas também foram privatizadas. Hoje, a gente está vivendo isso aqui, quem mora no estado do Rio de Janeiro, que é o caso da SEDAI. A SEDAI é uma empresa estatal aqui do Rio de Janeiro, está sendo privatizada, mas é uma empresa lucrativa ao governo estadual. Mesmo ela sendo lucrativa, o governo estadual vem alegando a necessidade de privatizar. Diga. Pode repetir para mim o ano que começou a diminuir a dívida externa, por favor? 2006. 2006, na verdade, a dívida externa ela começa a diminuir entre 2004, 2003, 2004 em diante. Entendeu? 2006 é o ano que o Brasil atinge o volume de um PIB bem superior ao volume da dívida externa. Entendeu? Bom, me perguntou... Teve o superávit primário, isso. Superávit é exatamente esse valor do superávit, Mariana, maior que o valor da dívida. Maneiro, maneiro. Como é que é? Me perguntaram aqui no chat. Mestre, se lucrava tanto, por que foi privatizada? Então, se lucrava tanto, por que foi privatizada? Governo FHC. Os governos que adotam medidas neoliberais para justificar privatizações, justificam sempre com a ideia da necessidade de um Estado mínimo. Então, mesmo com a empresa lucrativa, naquela oportunidade, a FHC se coloca numa posição de que era necessário reduzir os gastos públicos e que, mesmo sendo lucrativa, eles poderiam se desfazer do órgão para que pudessem ainda mais reduzir os gastos. Claro que isso tem a ver também com a pressão que o capital estrangeiro realizava, sabe? Como o Brasil era um país extremamente devedor, né, os órgãos internacionais pressionavam constantemente que o Brasil se desfizesse de suas empresas, né, para que pudesse, primeiramente, pagar a dívida externa, óbvio, tá bom? E atrair esse capital estrangeiro para o mercado interno. Ó, o melhor período do Brasil economicamente foi em qual governo? Pataxó! Gente, Pataxó deu ar da graça. Ó, a galera do extensivo precisa conhecer o Pataxó, hein? Pataxó é uma figura. Pataxó, seu gostoso! Ó, vamos embora. Para o seguinte. Pataxó perguntando qual foi o período economicamente importante. Tome cuidado com essa pergunta, Pataxó. Por quê? Se você falar economicamente foi, né, o melhor período, nós teremos alunos que vão falar assim, professor, o melhor período foi em Vargas, que fizemos a Revolução Industrial Brasileira. Tá, isso é um ponto bacana. JK, foi o período em que você teve o boom da industrialização brasileira. Tá bom?
O boom da industrialização, JK, com a entrada de capital estrangeiro no Brasil, impulsionou a industrialização. Período militar, período do regime militar, foi o período milagre econômico. O Brasil chegou a ser a 7ª maior economia do planeta. Teve consequência posteriormente, que é a década perdida, a década morta, o endividamento externo. Agora, recentemente, o governo Lula, foi o período que o Brasil chegou à 6ª maior economia do planeta. O Brasil teve um crescimento muito grande, mas também teve problemas posteriormente, com o aumento dos gastos públicos no final do governo Lula e início do governo Dilma, em virtude do cenário internacional que atravessava. Então, assim, é importante, eu não vou destacar um momento. Existiram momentos, sabe? Infelizmente, a gente não teve a capacidade, Pataxó, de manter uma regularidade. Nós tivemos sempre altos e baixos, sabe? Essa instabilidade prejudica demais o nosso desenvolvimento. Tá bom? Erro da letra D de dado. O setor ferroviário por ter ficado de fora do processo de privatização. Não ficou. Setor ferroviário em diversas cidades brasileiras foi privatizado. Tá bom? Então, isso aí é um erro. E a letra E, errada, dizendo que os investimentos estrangeiros foram liderados por Japão, Alemanha e os tigres asiáticos. No Brasil, países europeus investiram na compra de empresas e empresas estadunidenses investiram na compra de empresas brasileiras. Beleza? Então, gente, finalizamos a nossa questão número 1. Algo mais na número 1? Posso partir para a próxima questão. Vejam aí. Professor. Diga lá, Rafael. Não é mais atrativo para as empresas elas irem para o Nordeste do que para o interior da região Sudeste? Vai depender. Barato lá? Não sei, vai depender do que foi negociado com cada cidade. Se for mais barato ir para lá, tudo bem, a empresa pode reduzir o custo. Agora, se uma cidade, por exemplo, no interior de Minas Gerais, sabe, oferecer impostos reduzidos semelhantes ao do Nordeste, é mais vantajoso essa empresa ir para essa cidade no interior de Minas e estar próxima da região Sudeste ou ir para o Nordeste? Aí vai depender de como você tem essa relação de atratividade. Entendeu, Rafael? Entendi. Boa. Muito bom, muito bom. Tem até doação de terreno. Já pra... Tem doação de terreno. O Nordeste, algumas cidades nordestinas fazem isso. Entendeu? Outra pergunta no chat. Prof, a privatização da Vale do Rio Doce tem a ver com os investimentos em rodovias em 30? Não tem a ver, não. Porque o investimento ali em rodovias, ele começa no Brasil, a ter uma prioridade ali no governo de Washington Luiz, 1926, 1929. Vai ter um amplo desenvolvimento das rodovias em JK, que é de 56 a 60, 61, entendeu? E a Vale do Rio Doce é uma empresa da era Vargas, sabe? Mas não teve essa relação direta com os investimentos em rodovias, não. Entendeu? O que tem a ver a presença, a criação da Vale é a necessidade da criação das indústrias de base. Isso você pode colocar. Indústria de base ou indústrias de bens de produção são aquelas indústrias que produzem para outras indústrias. Entendeu? Nesse caso, você está falando de uma indústria mineração, extrai prioritariamente ali o minério de ferro, que vai ser levado para o setor de siderurgia, depois de metalurgia. Nesse caso, não vou associar o transporte, não. Tá bom, filho? Show. Maneiro. Bom, hein? Passamos da primeira questão, hein? Vamos embora. Vamos para a próxima. Tem outra pergunta aqui, ó. Deixa eu passar para a próxima questão e aí eu vou tirando a dúvida e a galera já vai lendo a questão. Peitinho, o senhor fez um comentário sobre a Constituição de 88, quando falou sobre guerra fiscal. Qual foi o comentário? Vamos voltar nele ali, ó. O que eu disse sobre isso? Vou voltar aqui, tá? Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu tirar você daqui. Isso. Ó. Coloquei desregulamentação financeira com associação à guerra fiscal. Deixa eu
ser mais didático aqui, ó. Quando começa, certo? Quando começa, 1988. Por quê? Com a nossa nova Constituição, essa nova Constituição permite que estados e municípios negociem vou colocar em aspas, atratividades diretamente com o setor produtivo, vírgula, sem a necessidade da intervenção direta do governo federal. Vê se agora ficou mais claro. Ou seja, de 88 para cá, cada estado, cada município pode negociar diretamente com a empresa. Antes de 88, não era assim. Antes de 88, só quem poderia autorizar qualquer tipo de redução de impostos para atração de capital era o governo federal. Por quê? Porque você tem uma característica da Constituição anterior de uma centralização de poder. A nova Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, já é uma Constituição que dá aos estados e municípios maior autonomia e tira um pouquinho dessa centralização do governo federal. Por isso que você vai falar dessa guerra fiscal acontecendo a partir de 88. E, se quiser, ainda acrescenta um outro comentário, que a partir daí a Zona Franca de Manaus ela tem queda, tá? Zona Franca de Manaus ela não vai alavancar, não. Ela vai ter uma queda bem significativa. Tá bom? Vê se eu consegui ser claro agora. Foi sim, mestre. Valeu. Valeu, gostoso. Valeu. Vamos embora. Vamos para a aula lá. Maneiríssimo. Boa, Mateuzinho. Ó. 2. Questãozinha 2, hein? E papai, vamos ver. A partir de 90, alguns países latino-americanos de economias emergentes... Opa! Prof, me explica aí rapidinho. Onde fica a América Latina? Gente, de novo, né? Se você não era meu aluno, está assistindo a aula a primeira vez, trate de adquirir um Atlas, tá? R$3 um Atlas. Acha Atlas de R$3 aí. Entendedores entenderão. Eu fiz um monte de aluno comprar um Atlas, pelo menos para saber esse tipo de situação. Então, a gente não pode chegar numa prova de PrEP com um cara sem saber onde fica a América Latina. Tá? Então, continente americano. Quem é a América anglo-saxônica? Canadá e Estados Unidos. E América Latina? Do México para baixo. Tá? Então, você localiza ali a América Latina. De economias emergentes. Quem são essas economias? Quem são essas economias emergentes? Países em desenvolvimento. Entenda a expressão emergente como países que estão se industrializando e se desenvolvendo. Porém, mantendo ainda fortes desigualdades internas, principalmente no aspecto social. Então, a partir de 90, alguns países latino-americanos de economias emergentes, por exemplo, o Brasil, para se inserirem no mundo globalizado, no mundo tecnológico que nós vivemos atualmente, tiveram que recorrer aos organismos internacionais como forma de financiar o seu desenvolvimento econômico. Tá? Por exemplo, o Banco Mundial, FMI, órgãos internacionais que emprestam dinheiro a países endividados, países pobres, claro. Emprestam por caridade, professor? Claro que não. São empréstimos a juros bem elevados. Nesse sentido, algumas medidas foram tomadas. Eita! Dentre elas, é porque isso foi adotado no Brasil, por isso que eu botei essa questão também. Dentre elas, que medidas foram adotadas? Adotar políticas anti-inflacionárias, implementar uma economia centrada no desenvolvimento e na expansão do capital nacional do país, estabelecer políticas protecionistas,
dificultando a entrada de capital internacional no país para facilitar o desenvolvimento interno. C. Incentivar as produções agrícola e industrial, com vistas a promover o desenvolvimento econômico voltado para o atendimento do mercado local. E letra D. Reduzir a inflação, adotando políticas de estabilização econômica rígida e de redução de gastos feitos pelos governos. Eu sei que tem gente me chamando, já vou dar a palavrinha para vocês já, tá bom? Primeiro, vamos fazer o seguinte primeiro. 1 minutinho para marcar na enquete, se você estivesse fazendo prova. E a gente já faz o comentário. A Letícia e o Gabriel já pediram para comentar. Vamos lá, marca aí o que você acha na questão. A galera que marcou letra E, toma cuidado que só vai até a letra D na questão, tá bom? Nenhuma das alternativas. Uma possibilidade. Vamos lá, gente, marcando aí. Ó, vou fechar a enquete. Tá? Então, temos aí 15 alunos que participaram da enquete. Ó, 16. Já deu tempo já. Fechamos, ó. Bora? Olha aí o que deu. A imensa maioria dos alunos acho que valeu a pena a anotação que eu fiz lá, hein? Porra. A imensa maioria marcaram letra D na questão. Tive 2 casos aí na letra A, 1 na letra B de bola. Vou desconsiderar ali a letra E, que alguém marcou a letra E, achando que estaria marcando a letra D. Acredito que seja isso. Tá bom? Então, vamos lá ao seguinte. Primeiro, vamos lá, Gabriel. Você tinha levantado a mão, que eu posso ajudar, Gabriel, antes de comentar a questão. Acho que essa questão aí entra no contexto do consenso de Washington, não é? Essa questão entra no contexto do quê? Do consenso de Washington. Cara, olha só. A questão número 1 que a gente falou, ela entra no contexto do consenso de Washington. Já entra ali. Para quem está ouvindo isso a primeira vez, gente, ó, deixa eu explicar isso aqui. Gabriel tocou no assunto, a gente tem que explicar para todo mundo ouvir. Consenso de Washington. Peraí, aqui. Consenso de Washington. Ele acontece no ano de 1989, tá bom? Foi nesse consenso de Washington que você tem o nascimento do que os autores chamam de uma cartilha neoliberal. As características de neoliberalismo, algumas eu citei ali em cima, de menor intervenção do Estado na economia, privatizações, sabe, aumento da carga tributária, desregulamentação financeira, vai falar em flexibilização de leis trabalhistas. Isso é proposto nessa reunião que foi liderada pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, da Inglaterra, e órgãos internacionais, como a própria liderança do FMI, a liderança do Banco Mundial. O que eles traçaram no Consenso de Washington? Estratégias de como fazer os países pobres
devedores pagarem suas dívidas. Então, essas indicações que vocês viram ali, como privatizações, por exemplo, são medidas que foram trabalhadas e pontuadas no Consenso de Washington. É o Consenso de Washington que faz estabelecer a política neoliberal a partir dos anos 90 na América Latina. Tá? Respondido, Gabriel? É isso mesmo. Mais do que respondido. Boa, muito bom. Letícia. Letícia. Você não levantou a mão? Não. Ah, então deixa. Ela tá com a mão levantada há mó tempo. Então deixa. Foi mal. Foi eu que tinha esquecido. Já baixou? Já baixei. Ah, tá. Então tá bom. Pensei, foi mal. Então, gente, ó, vamos lá. Vamos para a questão agora. Ó. Toda hora que eu vejo TI. Calma, Ruth. Ó, o que essa questão aborda, gente? Primeiro, parabéns a todo mundo que marcaram ali a letra D, né? Fala de redução de inflação, política de estabilização econômica rígida, né? Controlar economicamente o país, redução de gastos, essa parte que eu acho que deu o gabarito para vocês, né? Redução de gastos públicos, que são as medidas adotadas a partir desse momento. Diga lá. Tipo assim, essa primeira parte aí é mais as exigências das empresas internacionais para poder investir aqui nos países da América Latina. Das empresas, não. Antes de ser das empresas, são desses órgãos internacionais que exigiram que os países adotassem esse tipo de estratégia. Entendeu? Porque o que acontece, gigante? A gente está vindo de uma década morta nos anos 80, uma década terrível. Esses países não tinham recursos, sabe, para fazer política econômica, para fazer algum tipo de desenvolvimento. E o FMI, falando no caso do FMI em relação ao Brasil, o Brasil tentou de todas as formas nos anos 80 pagar o FMI, sabe? Só que o FMI não aceitava a forma de pagamento proposta pelo Brasil. O Brasil queria fazer um pagamento parcelado e o FMI só aceitava o pagamento à vista. A partir dos anos 90, com essa cartilha neoliberal do Consenso de Washington, órgãos como o FMI chegam aos países mais pobres para agora sim negociar a dívida. Ou seja, aquilo que o FMI antes não fazia, ele agora vai passar a fazer, que é negociar a dívida. Só que para negociar a dívida, os países teriam que se comprometer a adotar as políticas neoliberais. Pegou a ideia? Então, o FMI falou, imagina, você deve sei lá, um agiota. O agiota só quer receber se você pagar ele o valor todo. Você não tem como pagar ele o valor todo, só tem como pagar parcelado. Aí o agiota chega para você e diz, olha, vou aceitar seu pagamento parcelado, desde que você faça isso, isso e isso. Ou seja, querendo ou não, é uma intervenção desses órgãos internacionais na política nacional. Porque o Estado ele acaba sendo obrigado, como foi Collor, Itamar, FHC, o início do governo Lula, o primeiro mandato de Lula é totalmente neoliberal, sabe? Com essas características de ter que aceitar as intervenções desses órgãos internacionais para seguir as regras de uma política neoliberal. Tá mais claro? Sim, senhor. Isso aí. Então, vamos ver, ó. Adotar política anti-inflacionária, na letra A, né? Implementar uma economia centrada no desenvolvimento e na expansão do capital nacional. Isso não foi uma característica implantada com essa questão a partir dos anos 90, né, gente? A prioridade foi abrir o mercado para a entrada de capital estrangeiro e, na verdade, aconteceu até o oposto, né? Não houve um incentivo ao capital nacional. O capital nacional ficou altamente desprotegido com essas políticas neoliberais. Ó, B, estabelecer políticas protecionistas. Esses órgãos exigiam menor protecionismo. Vamos lembrar que protecionismo é quando os países estão protegendo os seus produtores, sejam eles de agricultura ou de indústria. Entendeu? E aí os países mais ricos estão exigindo que os países mais pobres quebrem esse protecionismo.
para que produtos industrializados de países mais ricos entrem com mais facilidade nos países mais pobres. C. Incentivar a produção agrícola e industrial com vista a promover desenvolvimento econômico voltado ao mercado, atendimento ao mercado global. A prioridade aqui, incentivar a produção agrícola e industrial. Na verdade, a prioridade estava em adotar medidas para a redução dos gastos públicos. É o que se pensa na década de 90. Produção agrícola e industrial, isso vem posteriormente. Tá bom? É isso, gente. Não era uma questão fácil, não, tá? Questãozinha, assim, bem a cara da ESA, né? O tamanho dela, questão curtinha, mas uma boa questão que também poderia aparecer na PrEP. Vamos embora. Número 3. Papai, hein? Vamos para número 3. Gente, lembrando que quem quiser perguntar, tirar dúvida, vai no chat, liga o microfone, dá um jeito, tá? Considere o texto apresentado. Ao texto. Em 1949, pesquisas feitas no mercado latino-americano indicaram o Brasil como o melhor lugar para receber a primeira fábrica da marca fora da Alemanha. Eita! Em 23 de março de 53, em um pequeno armazém alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, nascia a Volkswagen do Brasil. De lá, saíram os primeiros Fuscas, com peças importadas da Alemanha e montados por apenas 12 empregados. Entre 53 e 57, foram montados 2.820 veículos, 2.668 Fuscas sedã. Fusca sedã, isso deve ser maneiro, né? 1.200 cilindradas e 552 combis. Que maneiro. O episódio retratado marca a passagem do Brasil da condição de quê? Eita! Olha, tá pegando ali, né? 53. Vamos lembrar que 53 nós estamos em governo Vargas, né? Vargas vai até 54, quando ele se mata. 55 novas eleições, 56 JK. Eita, papai, hein? Então, o episódio retratado marca a passagem do Brasil da condição de quê? De exportador de matéria-prima e importador de manufaturados para país subdesenvolvido e industrializado? B. Plataforma de exportação para país desenvolvido e membro do primeiro mundo? Subdesenvolvido e industrializado para país desenvolvido e importador de matérias-primas? Plataforma de exportação para países do centro do sistema, para a periferia exportadora de matérias-primas, ou letra E, exportador de matéria-prima, importador de manufaturados para país do segundo mundo em desenvolvimento. Primeiro, tentem fazer, e aí a gente comenta a questão com vocês. Enquete na tela. Não é fácil essa questão, tá? Cuidado respondendo. Gente, 1 minuto e 20 já, hein? 2 minutos eu fecho a questão. Vamos embora. Acelera aí.
Ó, fechei a enquete, hein? Dá uma olhada no que deu aí. Rapaz, a briga foi feia. A briga foi feia ali entre a letra A e a letra E, hein? 9 alunos marcaram a letra A, 7 alunos marcaram a letra E, né? E um aluno marcou a B, um a C e um a D. Pois bem. Então, a briga é entre letra A e letra E. Primeira coisa, a briga está entre o gabarito, né? Uma dessas duas opções, ou letra A ou letra E, de fato é o gabarito. Parada é o seguinte. Um detalhe aqui. Deixa eu até pegar meu pilotinho. Cadê meu pilotinho? Tá aqui. Um detalhe mudou essa história toda e um detalhe derrubou muita gente. Cadê aqui? O Gigante, tá aí? Gigante, me lembra uma coisa. O que o mundo está vivendo em 53, sabe me dizer? O mundo está vivendo? Está vivendo o auge da Guerra Fria. Boa, Gigante. Auge. Ó, está vivendo o auge da Guerra Fria. 53, cara, é ano, por exemplo, de guerra na Coreia. Isso mesmo. É o final da Guerra da Coreia. E, Gigante, se o mundo vive a Guerra Fria, responde para mim, filho. Em quantos blocos de países o mundo está dividido na Guerra Fria? Está dividido em 3, mestre. Boa. O primeiro mundo é os países... Vamos lá, fala devagar. Onde o primeiro mundo, quem são? Onde o primeiro mundo são os países capitalistas e desenvolvidos. Isso, garoto. Muito bom. Quem são os segundo mundo? O segundo mundo são os países socialistas. Acabou a questão. Olha o que está escrito aqui. Quem marcou a letra E falou que o Brasil se transformou num exportador de matéria-prima, importador de manufaturados, né, de exportador de matéria-prima para um país de segundo mundo. Olha o que o Gigante acabou de explicar para vocês. Segundo mundo, gente, eram os países socialistas. E o Brasil não fez parte desse grupo. Tá bom? Gigante, termina a sua fala. Quem eram os de terceiro mundo? Então, o terceiro mundo eram os países considerados subdesenvolvidos ou não alinhados nem com o capitalismo, nem com o socialismo. Perfeito, garoto. Logo, o Brasil fazia parte de qual desses grupos? Terceiro, periferia. Terceiro mundo, periferia. Então, quem marcou a letra E, infelizmente, errou por causa deste detalhe aqui, ó. Gabarito, letra A na questão. Beleza? Aí, ó. Alguém ficou com dúvida? Alguém não entendeu o que eu expliquei agora e o que o Gigante explicou? Alguém precisa de ajuda? Prof, fala, eu Letícia. tinha ficado em dúvida entre A e E, mas eu eliminei por conta dessa expressão em segundo mundo. Porque até ali, importador de manufaturados está certo, né? Em desenvolvimento também está certo. Isso. Beleza, o que eu eliminei ali foi segundo mundo. Concordo contigo. E é exatamente a expressão que deixou totalmente errônea a letra E. É isso aí, fechou. Beleza? Aí a galera da SpaceX agora, ó. Países que se transformaram em plataformas de exportação, essa expressão aqui, ó, vocês usam para tigres asiáticos, para quem vai fazer a prova da SpaceX. Tá? Quem são os primeiros tigres asiáticos? Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul. Tá bom? Então, para a galera da SpaceX, é para ficar esperta com isso. Países que tiveram essa característica. Por que, professor, plataforma de exportação? Foram esses países, gente, os tigres asiáticos, comentando aqui para a galera da SpaceX rapidinho, foram os únicos países do planeta que saíram de um estágio agrário direto para uma terceira revolução industrial. Eles se desenvolveram muito a partir da entrada das empresas estrangeiras, japonesas e estadunidenses. Entendeu? Essas empresas impulsionaram o desenvolvimento industrial. Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Entendeu? E
o que esses países tinham em comum? Produziam voltados ao mercado externo. A produção era totalmente voltada a atender o mercado externo. Então, essas empresas estadunidenses e japonesas chegavam, se instalavam. Claro, elas iam em busca de quê para lá? Elas iam em busca de mão de obra barata, incentivo fiscal, sabe? Aquelas características de uma economia de aglomeração. Elas buscavam isso. Tá maneiro? Então, só para expressar para vocês o significado desse negócio da plataforma de exportação. Beleza? Vamos ver. Depois, mano. Show, maneiro. Maneiro. Gigante, então tá contigo aí essa missão, tá, Gigante? Não, tranquilo. Mas outra coisa a perguntar, mestre. Hoje em dia, os tigres asiáticos continuam sendo plataforma de exportação ou isso é os novos tigres asiáticos? Então, os tigres asiáticos foram considerados plataforma de exportação até os anos 90. No início dos anos 90, as empresas que haviam se instalado nos tigres perceberam que os custos de produção foram aumentando, porque a mão de obra nesses países passou a ser qualificada, mais cara, as legislações ambientais trabalhistas começaram a ser alteradas. Então, o que as empresas começaram a fazer? A migrar nos anos 90 para locais que ficaram conhecidos como novos tigres. Aí você vai falar de Filipinas, Vietnã, Laos, Camboja, entendeu? Indonésia, Malásia, que aí, a partir dos anos 90, passam a ingressar esse grupo dos novos tigres asiáticos. Show? Senhor. Ele, maneiro. Isso só para ter lucros maiores? Sim, sim. Gabriel, numa relação capitalista, a empresa não joga para perder. Ela vai, se ela tiver que migrar para baixar o custo de produção, para explorar a mão de obra, ela não pensa muito sobre isso. Ela vai fazer, entendeu? Mestre, hoje em dia, o Brasil está em desenvolvimento ou subdesenvolvido e industrializado? Então, os dois. Só que você vai resumir essas duas coisas que você me perguntou, chamando o Brasil de emergente. O Brasil é uma economia emergente, que significa um país em desenvolvimento. Ele está mais, a expressão mais correta que você poderia utilizar hoje é o em desenvolvimento. Tá bom? Show. Muito bom, hein, gente? Partiu, hein? Partiu. Aqui, gente, quem manda mensagem no chat, no privado, vocês já perceberam que eu evito de falar o nome, né? Às vezes a pessoa não quer se identificar. Então, essa é uma das vantagens que o Zoom, a galera está conhecendo aqui hoje, que o Zoom tem. Você manda mensagem no privado, eu leio, eu respondo. Não precisa saber se foi A, B ou C que perguntou. Tá bom? Então, se quiser mandar no privado, sinta-se à vontade. Bora! Número 4. Papai, hein? Aí, essa questão, a gente falou de Centro-Sul agora há pouco, hein? Vamos lá. Ô Mariana, você tá viva? Tô, prof. Fala para mim quais são as regiões brasileiras que compõem o Centro-Sul. Centro-Sul? Quais são as regiões brasileiras que fazem parte do Centro-Sul, segundo... Qual é o nome daquele geógrafo, hein? É o geógrafo Pedro... Geiger. Pedro Geiger, isso aí. Eu acho que é o... Vai. É o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso, estados do Centro-Oeste, estados do Sul e estados do Sudeste brasileiro fazem parte do Centro-Sul. Muito bom. Alguns amigos ainda não viram essa parte? Então, só para destacar que quando você pega a expressão Centro-Sul, isso faz parte de uma proposta de divisão regional feita pelo geógrafo Pedro Geiger lá na década de 60, né? Uma proposta do ano de 66. É uma proposta não oficial, porém muito utilizada nas provas de geografia, né? O estratégia come merda, Gabriel. Já falei para você, né? Odeio aquele lugar. Odeio. Não gosto daquele... Se aluno meu faz curso de estratégia, não fala comigo. Tô falando sério. Senão eu fico putão. Bora. Aí eu fico boladão. Porra, como é que o cara faz um negócio desse, cara? Aí quer deixar o cara maluco. Bora.
o Centro-Sul do Brasil apresenta as maiores diversidades na organização do espaço geográfico. Opa, maiores diversidades, por quê? Ele entende que o Centro-Sul tem a maior dinâmica econômica produtiva do país, né, gente? Poxa, você tem o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, olha o que você tem nessa área do território brasileiro. Posso indicar algumas coisas aqui. Você tem só no Centro-Sul brasileiro região mais populosa, as áreas mais urbanizadas, os principais tecnopolos do país, né, o principal polo financeiro do país, as maiores indústrias do país, estão todas localizadas aí. Beleza. A área mais urbanizada e industrializada localiza-se numa faixa de terra que vai da Grande São Paulo. Opa, aula de urbanização. O que é Grande São Paulo? A grande região metropolitana de São Paulo. Isso é aula de conceito de urbanização. Região metropolitana, você tem ali a conurbação da cidade central, no caso a metrópole, com as cidades adjacentes, com as cidades vizinhas. Então, ó, tem uma área urbanizada, industrializada, que vai da Grande São Paulo até o Rio de Janeiro, incluindo a Baixada Santista, Vale do Paraíba, Campinas e seus arredores. Um detalhe, cara, vai de São Paulo ao Rio de Janeiro. Se tem conurbação de duas metrópoles, você está vendo aqui na questão o conceito de uma megalópole. A megalópole é outro conceito de urbanização, tá? Quando você tem a conurbação de duas ou mais metrópoles. Valeu? Pois bem, contribuíram para essa concentração os seguintes fatores. Eita, ele quer saber o que contribuiu para toda essa concentração no eixo Rio-São Paulo, hein? Pegando ali Vale do Paraíba, Baixada Santista e Campinas, ó. Primeira afirmativa, maior concentração de capital. 2, presença de grandes reservas de carvão mineral. 3, amplo mercado consumidor. 4, aproveitamento energético dos cursos de água. 5, expansão da agroindústria canavieira. Se tu estivesse fazendo prova, o que tu acha que é isso aí, parceiro? Dá teu jeito. Dá um chutão aí. Vamos ver como é que tá. Prof, acho que você está respondendo privado no chat normal. Ou não, agora eu tô para todos, ó. Olha lá. Se pagar bem, que mal tem. O quê? É a pergunta da Tainá lá em cima, olha lá. Ah, calma. Prof, até porque não é, o problema não é o treco, é o professor. Concordo. Nossa, seria lindo, né, prof? Eu prefiro estar com vocês aqui. Ah, prof, sim. Prof. Mas amor não enche barriga. Também acho. Ó, eu já vou fechar a enquete, hein? Bora, povo. Ô Pataxó, se tu falar mais uma gracinha, tu vai pra sala de espera, hein? Tu tá achando que tu é o quê? Filho de gigante? Você vai ver só. Olha lá. Falando, estou com saudade da sala de espera. Ai, gigante. É, filho, não seja por isso, então. Ai. Vaza. Não seja por isso, ainda vou botar. Né? Aí vai o Pataxó de ralo também, ó. Vai, sabe que tá de graça. Quem é esse Pataxó, prof, que eu nunca vi? Pataxó é meu aluno aqui de Pebetá. O nome dele é Cauã. Só que ele tem maior cara de índio, entendeu? Aí ficou Pataxó. Justificável.
Ele tá no grupo? Tá no grupo do Avance. Tá no grupo do Avance. É Cauã. Cauã, eu nem sei como é que é o nome do Pataxó. Acho que é Cauã mesmo o nome do Pataxó. Quando eu vi o nome, eu até reparei isso. Aí, em Cachoeiras, eu chamei ele de Pajé. A gente parece daquele aqui, meu. Aí, ó, ele mandou até o nome e sobrenome dele. Tá de sacanagem, né? Isso é um presepeiro mesmo. Ô, Ruth, mas isso é 7-1 toda a vida, Ruth. Não acredito no que o Pataxó fala, não, hein? Vamos, ó. Acabei de ver, prof, realmente. Letícia, olha, esse Pataxó ele tem um bigodinho. Isso é pilantra. Isso é pilantra. Ih, prof, conheço a raça. Conheço a raça. Enchi o saco do meu namorado até ele deixar. Deixou. Eu que fazia a manutenção daquele bigodinho, prof. Saudade. Peraí. Então tu gosta do bigodinho? Eu gosto, né, prof? Meu Deus do céu. Eu gosto, sou chegada. Falar a verdade pra você, não é mentira, não. Era só o que me faltava, né? Letícia, sexta-feira, 10h20, você vai me falar que gosta de bigodinho. Eu acho que é digno de uma sala de espera, com todo respeito. Vai dormir gigante. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só, eu acho que é melhor a gente voltar a fazer a questão. Vamos embora, que a galera marcou nessa questão aí, ó. A maioria marcou letra A, achando 1, 3 e 4. Depois dessa bigodinho, fiquei até tonto, gente. Caraca. Ficou baqueado, não, mestre? Fiquei baqueado com esse bigodinho. Caraca. Tudo, prof. Ter o bigodinho já chega, já era. Acabou. Meu Deus do céu. Letícia, acabou. Para de falar, Letícia. Tudo pra mim. Vamos, partiu aqui, ó. Partiu. Ó, gente, olha só, vocês marcaram aí nessa questão. Eita, papai, hein? Vamos ver. Marcaram letra... Como é que tá a enquete aqui? Marcaram letra A nessa questão, hein? Eita. Esse povo do chat aqui. Vamos ver, vamos discutir cada tópico aí, porque o negócio é complicado, hein? Vamos ver. Contribuíram para essa concentração os seguintes fatores. Aí ele pergunta, são verdadeiros apenas os itens? Vocês não perceberam nada nessa questão, não? Vamos ver. Então, diga lá. Só que, tipo assim, eu fiquei muito confuso, tipo assim, até Centro-Sul vai. Só que aí fala Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Baixada. Aí eu, não entendi. Eu fiquei na interpretação. Então, vamos lá. Essa região, presta atenção, essa região, porra, não tem como a gente tirar e botar carvão mineral. Isso aqui é horroroso, né, gente? Ó, botar carvão mineral é sacanagem. Carvão mineral, produção de carvão mineral. Não. Peraí. Depende, você tá falando disso. Peraí, deixa eu voltar aqui. A questão começa, o centro-sul do Brasil apresenta A área mais urbanizada, localiza-se nesse trecho, incluindo a Baixada Santista, Contribuíram para essa concentração os seguintes fatores. O que eu queria que vocês entendessem? O que contribuiu para essa concentração? É concentração no Centro-Oeste ou concentração nessa área que vai de São Paulo até Campinas, passando pelo Vale do Paraíba? E aí? O que vocês interpretaram aí? Eu interpretei... Eu coloquei a segunda opção. Então... Agora não faz mais sentido nada para mim, prof. Nada. Nada. Porque agora que vocês puxou para esse lado aí, eu assimilei tudo como só Centro-Sul. Tipo, no geral. Não nessa agora que você está falando, puxou para outro lado. É isolado? É essa região que ele quer? Então, vamos... Passível de anulação. Vamos interpretar aqui, ó. O Centro-Sul do Brasil apresenta as maiores diversidades na organização do espaço geográfico. Esse é o ponto. A área mais urbanizada e industrializada localiza-se numa faixa de terra que vai de tal a tal lugar e seus arredores. Contribuíram para essa concentração... Aí, olha só, Letícia, vê se você interpreta comigo se essa concentração não está ligado a essa presença das maiores diversidades. Realmente.
Entendeu? Porque ele fez uma situação na questão que ele está destacando uma área do Centro-Sul. Só que na minha interpretação, ele vai estar associando essa concentração ao Centro-Sul como um todo. Entendeu? E aí o que acontece? Pô, mestre, mas... Eu discordo. Então, para que ele falou da área mais organizada? É isso que eu ia falar agora, Maria. Por que ele comentou desses negócios? Porque, pô, se a questão é do Centro-Sul, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Campinas, está incluso. Está incluso. Só que, então, pronto. Então, Gigante, olha só. E a maior concentração é justamente nessa parte que ele citou. Exatamente. Eu interpretei assim também, mestre. Entendi o que vocês falaram. Entendi. Só que a gente vai voltar para cá de novo. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Para mim, essa questão... Eu tinha pensado na concentração de urbanização e industrialização. Aí, como essa área é a mais, sabe? Aí eu tinha pensado nessa faixa de terra aí. Entendi. Ó, vamos pegar esse raciocínio que vocês tiveram, o Carol falou agora. Ó, vamos apagar aqui para não atrapalhar. Vamos voltar para a questão. A questão... Deixa eu pegar minha canetinha de novo. O Centro-Sul do Brasil apresenta as maiores diversidades na organização do espaço geográfico. A área mais urbanizada e industrializada localiza-se numa faixa de terra que vai da Grande São Paulo até o Rio de Janeiro, incluindo a Baixada Santista, Vale do Paraíba, Contribuíram para essa concentração? Vamos lá. Nesse contribuíram para essa concentração, vocês estão alegando, vocês levaram em consideração somente essa área mais urbanizada, industrializada, que ele citou na questão. Exatamente. Porém, essa área mais urbanizada e industrializada está localizada onde? Então, mas só que ele destacou. De novo, vamos lá. Deixa ele continuar. A gente está interpretando a questão. Eu quero entender com vocês, entendeu? Não tô afirmando, eu não afirmei absolutamente nada até agora. Então, ó, o Centro-Sul, como a gente comentou, essa concentração, ela vai estar ligada tanto a essa área urbanizada, que eu vou concordar com vocês, mas ela também vai estar ligada a essas maiores diversidades, que ele está citando lá no Centro-Sul brasileiro. O que dá a entender que quando ele usa essa expressão, ó, contribuíram para essa concentração, quando ele cita essa concentração, é tanto das maiores diversidades, quanto dessa área especificamente do Centro-Sul brasileiro. Porque a gente tem que levar em conta o seguinte, o Centro-Sul, ele envolve, por isso que eu perguntei agora há pouco a Mariana, o Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Para mim, essa questão ela está totalmente bugada. Por isso que eu falei, vocês não viram nada estranho nessa questão? Porque, olha só, ela tem a maior concentração de capital? Tem. E isso aqui, se eu falasse só do Centro-Sul, ou se eu falasse só da área mais urbanizada. Isso aplica aos dois. Não há o que discutir. Presença de grandes reservas de carvão mineral? Opa, isso tem debate. Primeiro, que o Brasil não tem grandes reservas de carvão mineral. E as reservas de carvão que o Brasil tem ficam localizadas na região aonde? Sul, mas também nem é de boa qualidade. Isso, ficam na região sul, carvão de baixa qualidade, mas chega também um pouquinho de carvão no sul de São Paulo, na fronteira com o Paraná. É uma coisa assim bem pequenininha, mas tem carvão mineral ali também. Tá vendo? Amplo mercado consumidor, de fato. Aproveitamento energético dos cursos de água. Poxa, é no Centro-Sul que você tem as bacias hidrográficas de maior aproveitamento hidráulico. Concordo? E também concordo com vocês. Certo? Aí eu teria que considerar aqui, por exemplo, a Bacia do Paraná. Para eu considerar esse aproveitamento todo, eu teria que olhar para o Centro-Sul. Eu não poderia olhar só para essa faixa urbanizada. A minha preocupação é essa que vocês fizeram, entendeu? Ó, expansão da agroindústria canavieira. Isso também está certo. Porque a região de São Paulo, o Centro-Sul brasileiro, é o maior produtor de canas do Brasil na atualidade. Essa questão está totalmente bugada. Totalmente. Eu concordo que vocês ali, numa questão de prova, marcariam, por exemplo,
a letra A, até por falta de opção, mas, por exemplo, essa agroindústria canavieira no Centro-Sul, ela está certa. Isso não está errado, entendeu? Assim como eu colocaria essa número 2 aqui verdadeira também. Por quê? Porque as reservas de carvão mineral no Brasil, as maiores, óbvio, estão no sul do Brasil. E o sul está localizado aonde? No Centro-Sul brasileiro. Entendeu? Agora, vocês não acreditam. Isso, eu sei. Então, essa questão, quando eu botei ela aqui, por que eu botei ela? Vocês não sabem o problema que deu essa questão. Essa questão, porra, eu esqueci a fonte, esqueci o lugar que eu tirei ela. Essa questão... Estratégia. Não foi de estratégia, não. Essa questão, para você ter noção, como é que é? A questão destaca aquelas áreas. De novo, a questão ela destaca tanto as áreas quanto o Centro-Sul. Gigante, quando você diz ganhamos, você não prestou atenção no que eu disse. Entendeu? Porque aí eu preciso considerar o carvão mineral aqui para falar do Centro-Sul. Eu preciso considerar os cursos d'água para falar, por exemplo, da Bacia do Paraná, que está localizada onde? No Centro-Sul brasileiro, que tem o maior potencial hidrelétrico. Por isso que eu não desconsiderei o que vocês falaram ali. A minha preocupação era vocês terem considerado apenas aquilo ali. Entendeu? Apenas. Eu considerei apenas. Oi? Eu considerei apenas aquilo ali. Apenas aquilo ali não teria como fazer na questão. Isso aqui tá uma... Oi, diga. Se tivesse uma questão, vamos supor que é ESA e SpaceX, vai até a letra E. Se tivesse uma questão com todas as alternativas certas, eu marcaria a letra E, no caso, né? Isso aí. Então, seria tranquila a questão. Então, era isso mesmo. É isso que deve estar faltando aqui. Entendeu? Quando essa questão, até a gente tentou procurar, na hora o autor não deu gabarito, o autor não deu, qualquer justificativa. Eu falei, porra, o problema dessa questão muito provavelmente está na falta de uma alternativa, que é provavelmente colocar todas elas. Eu também iria por esse sentido. Entendeu? Mas qual foi o motivo de eu colocar essa questão? Por que você colocou a questão que dá problema? Porque eu precisava falar de tudo isso aqui, ó. Como é a área de geografia econômica, eu precisava ressaltar para vocês que o Centro-Sul é a região de concentração de capital, que tem reserva de carvão mineral no sul do Brasil, que já foi prova da ESA, falando do cinturão carbonífero. Quem já fez provas anteriores da ESA sabe que isso já foi cobrado. Região sul do Brasil é considerado o nosso cinturão carbonífero. Por quê? Porque concentra as maiores jazidas de carvão mineral do Brasil, tem amplo mercado consumidor, tem aproveitamento energético. Aí o maior destaque do aproveitamento energético é a Bacia do Paraná. Essa Bacia do Paraná, bacia hidrográfica, é uma bacia predominantemente planáltica. E ali você tem, por exemplo, a usina de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Eu precisava falar isso para vocês, por isso que eu botei, mesmo sabendo que a questão ia dar o problema, aí eu até pensei que ia dar mais problema com vocês aqui. E precisava colocar também que o Centro-Sul é o maior produtor de cana-de-açúcar que o Brasil tem hoje. Beleza? Precisava fazer esse comentário também, se você puder botar isso aí no seu caderninho. Maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil na atualidade, região do Centro-Sul brasileiro. Fechado? É isso. Vocês entenderam o motivo de eu ter colocado ela? Entenderam? Show de bola. Como a gente aproveitou aí para falar um pouquinho de geografia econômica do Brasil também, fizemos essa citação. Agora vamos para a Amazônia, hein? Papai, Amazônia, coisa boa. Cai sempre em prova, hein? Ano passado teve questãozinha na PrEP, né? Vamos embora. A falta de um planejamento ordenado e estratégico para a Amazônia fez com que a união dos capitais estatal e internacional gerasse nessa região. Eita, vamos ver o que vocês vão achar aí nessa questão. Um grande desenvolvimento econômico, levando à diminuição das desigualdades sociais. B.
Um modelo de ocupação recente, bem planejado, refletindo a ação conjunta de diferentes grupos a favor da população. C. O uso de enormes porções de terras apropriadas por pequenas e médias agrovilas de caráter coletivo, diminuindo-se os conflitos de interesses. E a letra D. As condições favoráveis à produção de espaços transnacionais direcionadas para projetos mineralógicos e fundiários. Bom, vamos reiniciar a enquete. O que você marcaria nessa questão se fosse uma questão de prova, hein? Lembrando que vai da letra A à letra D de dado, não vai até a letra E, não, hein? Vê aí. Rapaz. Que isso, hein? Tô curtindo essa parada aí, ó. 10 alunos responderam, 10 alunos gabaritaram a questão, ó. 11. Maneiro. Caraca, será que vai dar 100% na questão agora? Está falando muito cedo. Sem pedir? Sem pedir um 100%? Né? Caraca. Tá falando muito cedo. Mas eu nem pedi 100% hoje, olha. Que bacana. É um olho na aula, outro no jogo. Não, você? Pior que eu nem olhei o jogo. Eu tava olhando aqui. Tá 1-0 pro Brasil, claro, né? Ah, tá. Gabigol fez gol? Não, Gabigol nem sei se ele tá jogando, acho que não. Mas Gabriel Jesus foi expulso e Paquetá que fez o gol. Queria da Gabi, então tá de boa. Ó, gente, eu vou fechar a enquete. Cadê? Cadê? Vambora. Fechei a enquete, hein? Malandro, olha isso. Caraca. Nem pediu, hein? Aí, nem pedi, hein? Aí. E tome. Tiraram muita onda, tá? Tiraram muita onda. Parabéns a todo mundo. Gabarito letra D. Questão boa, né? Questão boa. Vamos comentar dela rapidinho aqui sobre o seguinte. Maneiro. Curti isso aqui, hein? Curti muito. Cara, a gente tá falando de Amazônia, né? Oi, perdão. Não, é zoeira. É porque certeza que quando você pede, que eu vejo nas aulas, alguém marca de propósito errado. Tu já viu, Ruth, como é que eu fico estressado, Ruth? Cara, é muito engraçado. Cara, mas tem dia que é foda. Tem dia que hoje eu não vou ficar. Por quê? Porque eu sei que tem gente que tá vendo aqui a primeira vez conteúdo. Então você vê, explica. O que me deixa pra morrer sou eu falar um assunto. Falei, expliquei. Aí, 3 minutos depois, me errar a questão. Caraca, aquilo me deixa... Calma, prof, a gente sabe que é climatologia. Pode ficar tranquilo. Nessas aulas... Nossa, caraca. Ó, deixa eu fazer esse comentário da 5 aqui, ó. O comentário da 5 é o seguinte. A gente está falando de Amazônia, certo? Espaço amazônico, ele passa a ser muito mais ocupado pós década de 50. Tá bom? Então, quando a gente fala de ocupação do espaço amazônico, se puder... vou até voltar aqui, cara, fazer esse comentário rapidinho com vocês, ó. Porque essa parte de Amazônia, ela é bastante importante, tá bom? Então, a gente vai dar ali uma ênfase na ocupação de espaço amazônico. Pô, você pode falar de ocupação de espaço amazônico, por exemplo, no século XIX. Com o quê? Ciclo da borracha. Ali você tem uma ocupação do espaço amazônico, né? A migração de nordestinos, a chegada dos paroaras, né? São nordestinos que saem do Nordeste em direção à Amazônia para trabalharem na extração do látex. Tranquilo, pode falar ali. O que mais chama atenção na ocupação do espaço amazônico é século XX. Século XX, a ocupação ela é de modo muito acentuado. Tenham atenção ao que eu vou escrever agora. Primeiro, 1953, tá?
Estamos no governo Vargas. Nesse momento, foi criado isso aqui, ó. Olha isso aqui. Essa sigla significa Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Bom, essa superintendência criada na era Vargas, ela utilizava, gente, ó, o uso de 3% do PIB para fazer o quê? Para promover desenvolvimento regional. A proposta dessas superintendências, quando criadas, tem como finalidade promover desenvolvimento regional. Tudo bem? Se tem por finalidade promover desenvolvimento, você está falando de transporte, está falando de urbanização, de hidrelétricas. Então, para isso que você tinha esse cenário. Não é à toa, aí vem uma questão da ESA. Não é à toa que nesse cenário, sabe, de promover o desenvolvimento do espaço amazônico, em 1957, Manaus, capital do estado do Amazonas, ela vira no Brasil um porto livre. Prof, ela vira Zona Franca de Manaus? Não! Zona Franca de Manaus vai acontecer 10 anos depois, tá? Em 57 é Porto Livre. O que é isso, professor? Manaus, a partir desse momento, poderia receber, por exemplo, mercadorias estrangeiras, sabe, no território de Manaus e negociar os impostos diretamente com as empresas que estavam recebendo esses produtos, tá bom? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia que a gente tem com a parte do Porto Livre. Foi claro? Pois bem, ó. Aí sim, em 66, você vai falar da criação da SUDAM. SUDAM significa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Essa SUDAM substitui a SPVEA, tá bom? Foi no contexto da SUDAM que em 67 foi criada a Zona Franca de Manaus. Qual o papel da Zona Franca, prof? Aí, parceiro, é a atração de capital industrial. Manaus passa a ter autonomia do governo federal para atrair capital industrial. Esse é o principal objetivo que você tem com a Zona Franca, tá bom? Que em 69 vai ter a criação de uma superintendência só para a Zona Franca. A SUDAM fica para toda a Amazônia, né? Lembrando que a Amazônia compreende 9 estados, certo? A Amazônia, ela abrange todos os estados da região norte do Brasil, mais o norte do Mato Grosso, mais o oeste do Maranhão. Tudo isso é Amazônia, para ficar esperto, hein? Tudo isso que eu acabei de colocar ali é Amazônia. Foi claro, ó? Beleza. E em 69, a SUDAM vai cuidar da Amazônia e quem vai cuidar da Zona Franca de Manaus? A SUFRAMA, que é a superintendência criada especificamente para a Zona Franca de Manaus. Bom, a partir da década de 70, aí você já fala do avanço de projetos na Amazônia, tá? Então, você vai falar desses projetos, tem a ver com hidrelétricas, exemplo, a usina de Balbina, de 1975, beleza? Ó, você pode falar de projetos como rodovias, exemplo, a Transamazônica, é isso? A Transamazônica, que é a BR-230, tá bom? Então, tudo isso vai promover o desenvolvimento e, claro, a aceleração da ocupação do espaço amazônico.
Vamos lá, quem me chamou? Eu. É porque eu ia perguntar se essa Balbina é aquela que deu o maior problema ambiental ou eu tô viajando? Foi essa sim. Foi essa sim. Ela fica localizada, Ruth, no rio Uatumã, entendeu? Que é um dos afluentes do rio Amazonas. Ela deu problema na década de 70, Ruth. Quem deu problemas de maneira recente na Amazônia não foi Balbina. Recentemente foi Belo Monte, que aí fica no rio Xingu, no estado do Pará, que para Belo Monte poder terminar as suas obras, ela teve que mudar o projeto de barragem dela. Então, Belo Monte tinha um projeto inicial que ia ter uma área impactada gigantesca, e aí tiveram as ações, os problemas, né, com povos rurais, povos tradicionais, latifundiários, e Belo Monte teve que mudar isso. Tanto que Belo Monte se transforma, olha que comentário maneiro esse, a usina de Belo Monte ela se transforma numa usina fio d'água, ou seja, uma usina que, só para você ter noção, a construção de Belo Monte, a atual, ela reduziu a área que seria impactada em 50 vezes. Hoje, Belo Monte gera energia apenas com o volume encontrado no rio Xingu. Ela não cria uma barragem gigantesca, ela usa apenas o fluxo de água do rio Xingu. Por isso que ela tem momentos no ano que Belo Monte gera mais energia, momentos que ela acaba gerando um pouco menos de energia. Show? Show de bola? Maneiríssimo. Eu tinha visto uma questão, mas a questão é mais antiga. Aí tava como eu acho que a mais antiga é Balbina. A mais antiga é Balbina que deu problema. Isso aí. Boa, turma. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Então, a gente volta lá para a questão. Precisava fazer esse comentário. E aí, claro, aproveitando que todos vocês acertaram ela. Tá bom? E aí, tudo aquilo que eu disse, gente, ó. Favor... perdão. Pedindo para voltar aqui. Cadê? Perguntaram aqui no chat. Como é que é? Eu esqueci, perdão. Mestre, repete o objetivo da Zona Franca. Zona Franca, ela tem autonomia para negociar os impostos e ela tem por objetivo promover o desenvolvimento industrial. Então, ali, o objetivo central da Zona Franca é a atração de capital industrial. Tá bom? Show. Bora. Mestre. Oi? Qual é a usina que alaga mais terreno? Qual a usina que alaga mais terreno? Tem o maior impacto ambiental? Boa pergunta, Gabriel. Vale uma pesquisa isso. Porque o que está me vindo à cabeça aqui é que, além de Balbina, que teve esse problema, uma das áreas mais impactadas no Brasil foi Itaipu. Entendeu? Foi Itaipu. Deixa eu dar uma pesquisada sobre isso. Eu estou falando para você porque eu lembro de Itaipu com problema. Eu não lembro de outra que tenha gerado tanto problema assim. Porque toda usina gera. Mas, assim, como Itaipu é uma gigantesca usina, eu lembro que ela causou, inclusive, retirada de população nas proximidades, entendeu? Eu vou dar uma olhada nisso depois para vocês. Deixa eu até deixar anotado aqui, para ver se eu consigo essa informação. Uma informação bem específica. Cadê? Não, eu quero uma caneta. Vou anotar. Deixa eu anotar aqui. Usinas com maiores impactos. Vou dar uma olhada nisso depois, mas eu já posso te adiantar que Belo Monte, que Itaipu, ela fica ali no top 3. Eu lembro dela como top 3, só acho que ela é a primeira colocada. Só vou confirmar isso depois. Tá bom? Show. Vamos para a próxima. Eita! Questão 6, para analisar gráfico. Questão que fala, claro, de PIB brasileiro. Então, ela é boa para a SpaceX, com análise de gráfico, boa para a ESA, com os conceitos abordados. Vamos lá para a questão de número 6, que diz assim. Brasil, Produto Interno Bruto, de 1994, olha o PIB brasileiro de 94. Aí vem para o PIB em 2000, olha lá, crescimento de 4%.
Aí a queda 2001, manutenção 2002 e próximo de zero em 2003. Crescimento baixíssimo. Tá? Pois bem. Primeira afirmativa. Então, analise a questão, né? A questão está relacionada ao gráfico. Então, se ela está relacionada ao gráfico, temos que pegar nesse período de 94 a 2003. Nos últimos 10 anos, as taxas de crescimento foram baixas e, considerando o crescimento demográfico, repercutiram na renda per capita. Pô, questão boa, hein? Boa análise. 2. As crises externas, tais como as que ocorreram no México e na Rússia, tiveram uma forte influência nas variações do PIB no período estudado. Prof, isso é muito específico, hein? Também acho. Que bom que a gente vai fazê-la. 3. O setor industrial representa mais de 50% do PIB, e as oscilações do PIB devem-se ao fato deste setor ter passado por crises ininterruptas, como a diminuição da produção, falências e fusões. Aí, a cara da PrEP isso aqui, hein? A cara da PrEP. Se tu estivesse fazendo hoje, o que tu marcaria na enquete? Vai lá, marca aí. Foi? Vamos fechar a enquete, hein? Fechei. Ó, fechar, hein? Fui, fechei. Rapaz, olha o que deu nessa enquete aí, hein? Ó, não foi fácil, tá? Entendo, todo mundo, questão difícil. Posso adiantar que a maioria errou a questão, tá bom? Então, cabe uma análise aqui. E a questão, assim, ela é bem objetiva, né? Você deveria, nesse caso, né? O autor pede para a gente ficar ligado nesse período aqui, ó. Nesse período. Bom, primeira afirmativa, verdadeira. Nos últimos 10 anos, então você vai pegar ali os últimos 10 anos do gráfico, já que a questão pediu, ó, é relacionada totalmente ao gráfico. As taxas de crescimento foram baixas. Você saiu ali, ó, de quase 6%. Só caiu. Teve um crescimento de 4%, depois caiu, chegou a 0%. Não. Muito, porque realmente teve uma queda bem acentuada. E, considerando o crescimento demográfico, opa. Prof, pode me explicar isso? Ó, crescimento demográfico. Crescimento demográfico é uma expressão em geografia que você usa para crescimento natural da população. Esse crescimento natural da população, ele é calculado da seguinte forma, ó. Vou chamar de CD. Vamos lá, CD. Chamei de CD. CD é o crescimento demográfico.
Crescimento demográfico é igual a crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Prof, o que é o crescimento vegetativo? Galera que já estudou população vai lembrar que essa expressãozinha aqui, ó, crescimento vegetativo, ela se refere à diferença, ó, crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Só isso. Tá bom? Isso é crescimento vegetativo. E o saldo migratório? Saldo, o nome também não é difícil de você avaliar. Saldo migratório é a diferença do número de pessoas que imigraram, então fizeram ali imigração menos emigração, ou seja, pessoas que deixaram aquele território. Bom? Então, para você ter um cálculo mais completo do crescimento populacional, você faz o crescimento demográfico. Agora, se você quiser um cálculo mais superficial, mais fácil, mais prático, aí você fala de crescimento vegetativo. Tá bom? Combinado? Bom, lembrou disso? Aí faz sentido você voltar na questão. Olha lá. Realmente, ó, considerando o crescimento demográfico do país, repercutiram na renda per capita. Claro que vai repercutir, e de modo negativo, né? A renda per capita ela não aumentou no país nesse período. Então, está toda a verdadeira afirmativa 1. Tá bom? Afirmativa 2. As crises externas, nesse período aqui, como que ocorreram no México e na Rússia, tiveram uma forte influência nas variações do PIB no período estudado. Cara, muito verdadeiro. Você vai botar verdadeiro e eu vou te explicar. Rússia vinha de crise, professor? Vinha. A Rússia tinha acabado de se tornar um país independente no final do ano de 91. Lembre-se que a União Soviética acaba em 91. Com o fim da União Soviética, 15 novos países emergiram. E não emergiram desenvolvidos. A Rússia vinha com problemas gravíssimos nos anos 90. A Rússia adotou nos anos 90 governo Boris Yeltsin, depois Vladimir Putin. A Rússia vai adotar privatizações, entrada de capital estrangeiro. A Rússia vinha numa crise social e econômica muito grande. Hoje é diferente. Hoje a Rússia é uma economia forte no continente asiático, entendeu? Porém, vinha passando por essa crise. Semelhante ao México. O México, nesse momento, o que aconteceu? O México ele assina um acordo com os Estados Unidos e o Canadá, que é um acordo chamado de NAFTA. Sabe quando é assinado esse acordo? No ano de 94. Entendeu? E o México, com isso, tem entrada de capital estrangeiro, muita entrada de capital norte-americano. Você pode olhar assim, professor, isso foi bom, pô. Por um lado, você pode até dizer que foi bom, mas as empresas mexicanas conseguem competir com as empresas estadunidenses? Então, essa falta de competitividade, sabe, fez com que muitas empresas mexicanas viessem a decretar falência. O país vai passar por uma crise interna de um movimento zapatista, que é um movimento revolucionário, que aí o Paulinho pode comentar mais depois em história com vocês. Então, isso vai levar o governo mexicano a uma crise econômica grande. E isso repercute aqui, porque tanto México quanto Rússia são parceiros comerciais do Brasil. A Rússia, por exemplo, é compradora de carne de porco brasileira. Entende? Então, isso vai repercutir aqui para a gente e vai ter impacto direto no nosso PIB. Tá bom? Diga lá. E o México compra principalmente o que do Brasil? Produtos do setor da linha branca. Só que como fecha o acordo com os Estados Unidos, ele passa a ter essa chegada dos produtos americanos e não mais brasileiros. No caso, tipo geladeira, fogão. Isso aí. Isso aí. E o erro da afirmativa 3. Então, o gabarito aqui é a letra C, tá, gente? Ó. O erro da afirmativa 3. Dizer que a indústria representa mais de 50% do PIB. Nos anos 80, para vocês terem noção, na década de 80, a indústria representava 30% do PIB. Em 2018, a indústria chega a representar 19%.
ela nunca chegou a 50% do PIB no Brasil. Então, isso aqui é uma afirmativa falsa. Nem no Brasil, nem nos países desenvolvidos, né, mestre? É porque a maioria acaba sendo mais, né, atualmente, dependente do setor terciário, né, gente? Boa. Bom demais, hein? Isso aí, ó, a cara da PrEP, essa questão. Cara da PrEP, a galera aí que faz PrEP, é a cara dela. E da ESA fica aí esse contexto da década de 90, da crise que o Brasil atravessava nesse momento. Ô, gente, cheguei à metade da folha. Ou seja, montei 12 questões, fiz 6 em quase 2 horas de aula. Por quê? Aí é para a galera que viu a primeira vez como é que funciona. A ideia é essa, cara. Não me preocupo com o número de questões. Me preocupo em tirar dúvidas, em tocar no assunto com vocês. Então, ó, anota aí comigo, por gentileza. Quem pegou a folhinha, depois a gente quiser tirar dúvida até no início de outras aulas, anota lá comigo, por favor, o gabarito da folhinha. Ó, vamos anotar aqui, aí a galera que for fazer essa semana. Ó, não vou fazer o seguinte, vou botar o gabarito não, vou deixar vocês fazerem primeiro, depois eu boto a folha com o gabarito lá no grupo. A gente tem grupo junto, pô. Entendeu? Prof. Vamos lá. Foi ótimo, prof. Vamos lá. Aí vocês fazem, aí na segunda-feira, quando a gente se encontrar de novo, eu coloco lá. Ô, prof, Entendeu? deixa eu te perguntar. Vamos lá. Segunda-feira vai continuar essa folhinha ou Não. você vai revisar Não. conteúdo? Hoje, foi o que eu falei, hoje foi um convite, escolhi um assunto mais complexo, até para a galera ver como é que o assunto ele poderia aparecer tanto numa prova de ESA quanto na prova da SpaceX. Então, hoje foi o convite para todo mundo. Segunda-feira, vocês receberam o horário lá no grupo de vocês. Então, nós temos o dia de Brasil, nós temos o dia de geral. E será feito por cronograma. Então, a gente vai seguir uma ordem. Eu começo, por exemplo, com geografia física. Então, primeira aula, segunda-feira. Folhinha de quê? Relevo. Nós vamos fazer uma folhinha de relevo, segunda-feira, com geografia Brasil. Qual vai ser a primeira folhinha de geografia geral, professor? Cartografia. Tá, nós vamos começar com cartografia, lá em geografia geral, com a parte de projeções, enfim, escala, relembrar esses conceitos. Tá bom? E segunda-feira já se preparem para a gente fazer relevo com geografia do Brasil. Certo? Beleza, então será montado. O cronograma, na verdade, já está montado, né? Já existe um cronograma na cabeça, mas aí vocês vão sendo comunicados o tema da aula e conforme elas vão sendo trabalhadas. Vamos, fala lá, Mariana. Não, estou elogiando só. Obrigado, amor. Deixa eu ver aqui no chat. O Gabriel levantou a mão. Diga lá, Gabriel. Fiz uma pesquisa rápida aqui no CENE, e a hidrelétrica que degrada mais o meio ambiente é o Sobradinho. Sobradinho, barragem de Sobradinho, na Bahia? Isso, São Francisco. Beleza, o que ele diz aí no CENE? Na verdade, tem uma tabela lá com a quantidade de áreas que acaba, né, transbordando a água. Se tem a tabela, quais são as usinas que ele lista lá? Cara, tem um bocado, hein? Fala as 5 primeiros para mim. Tá me escutando? Tá, né? Tô te ouvindo. Itaipu, Tucuruí... Opa, peraí. Fala de novo. Eu tô lendo aqui a ordem da lista. A ordem da lista que eu quero, vai lá. De baixo para cima ou de cima para baixo? Qual é a que mais impacta? Não foi a dúvida que você me falou aquela hora? Não, a que mais impacta é Baubim... Não, é a Sobradinho, isso. Sobradinho. Depois? Depois vem a Baubina. Que a gente citou na aula hoje, foi até o comentário, acho que foi da Ruth que ela fez. Pior ainda, porque ela não gera quantidade de energia necessária. Né? Ela não gera porque é área de planície. A região de planície ela vai ter um impacto muito grande, é isso? Olha, isso aqui é vergonhoso. E Itaipu? Cadê Itaipu aí? Itaipu é a primeira que é lá em cima, que é 1.350 metros quadrados.
Não, quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, né? E Sobradinho é 4.200. É isso aí. Então, aí tem as diferenças que existem basicamente em relação ao relevo. Entendeu? A barragem de Sobradinho já pega uma área mais plana ali do território da Bahia. Itaipu pega o relevo planáltico da bacia do Paraná. Balbina vai pegar o relevo plano da bacia amazônica. É isso, cara. Valeu, show de bola, Gabriel. Maneiro. Massa. Boa. Bom, acho que alguém mais ia tirar dúvida. Quem ia mais? Deixa eu olhar no chat, ó. Prof, na terceira afirmação, eu te considerei porque está falando de indústria, eu assimilei que pelos anos do gráfico e até hoje é agroexportador, né? Viajou. O Brasil, você não pode considerar hoje o Brasil um país totalmente agroexportador. Nós temos exportação de commodities, mas chamar o Brasil de agroexportador é remeter o Brasil a um modelo do final do século XIX, início do século XX. E isso não é justo. Hoje o Brasil ele tem aí como principal elemento de composição do nosso PIB o setor terciário. O setor terciário brasileiro é muito diversificado, é muito forte. Então, dizer que ele é só ali, no caso, agroexportador, é mais difícil, tá bom? Me perguntaram, professor, vai ter cronograma? Como eu disse, né, a gente tem aí um cronograma já, vocês serão comunicados sobre isso. Essa aula de segunda-feira, relevo. Depois de relevo, aí vem a ordem: relevo, clima, vegetação, hidrografia, solos, questões ambientais. Aí entra em geografia humana, geografia da indústria. Boa. Vamos lá. Bom demais, hein? Mais alguém, gente, com dúvida? Então, deverzinho de casa, 6 questões aí, da número 7 a número 12 para fazer da folhinha. Depois eu coloco na segunda-feira. Na segunda-feira eu coloco o gabarito aqui na nossa aula. Tá bom? Prof, o Patachó está perguntando se vai ter geopolítica. Cara, na PrEP, sem dúvida. Na PrEP é porrar isso com vocês, filho. Na PrEP é o que mais vai ter. Pode ficar despreocupado, tá bom? Para a ESA, menos. A ESA não é tão... não contextualiza tanto assim, né? Mas na PrEP a gente porra bonito. Tá bom, Patachó? Fala, gigante. E essa folha de relevo, o senhor ainda vai liberar ela, né? Quem? A folha de relevo, o senhor vai liberar, sim, né? Na segunda-feira eu libero para vocês. A gente vai terminando ela de montar ela, aí na segunda-feira eu libero. Tá bom? Show, valeu, Show de bola. Deixa eu encerrar a gravação.